dá tanto tempo. Olá, boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Para quem não sabe, vou lembrar, a gente está estudando a Bíblia, são 28 estudos a princípio. Hoje a gente vai falar sobre a volta de Jesus. Em todos esses estudos a gente lê muito versículo e a gente comenta pouco, né? Porque o que interessa é o que a Bíblia está dizendo pra gente. E se você tem interesse, então acompanha, a gente faz toda sexta-feira, mas depois eu deixo o vídeo salvo também aqui e eu tô postando também no YouTube, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, também pode mandar no meu direct e a gente responde por lá também, tá bom? A gente então vai começar o estudo de hoje, né? Vamos orar. Do jeito que você tá aí, feche os seus olhos, eu vou fechar os meus aqui e a gente vai falar com Deus. Então oremos. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, por tudo que fazes por nós. Hoje a gente vai estudar a respeito da sua volta. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito para que a gente possa compreender, Senhor, como que vai acontecer esse grande evento e para a gente compreender também a importância dele nas nossas vidas. Nós choramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? A gente vai ler então o primeiro versículo, Atos 1. Pode pegar aí a sua Bíblia já para acompanhar, tá bom? Atos 1, versículo 11. Deixa eu só falar o contexto do que aconteceu aqui, antes da gente ler, tá? Jesus já havia ressuscitado. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para muitas pessoas. Apareceu para Maria Madalena. Tem uma história que a Bíblia conta também que tinha dois discípulos, né, caminhando ali na estrada de Emaús, e Jesus foi conversando com eles ali, eles nem perceberam que era Jesus, né, então ali ele também já havia ressuscitado. Tem várias ocasiões que Jesus apareceu para as pessoas, né, para os discípulos todos, né, lembra que ele apareceu também para Tomé ali, e Tomé pediu até para tocá-lo, e aí o pessoal até fala, né, que tem gente que joga piada assim, eu sou igual Tomé, né? Só acredito vendo. Então Tomé, além de ver, ele quis tocar em Cristo, né? Então ali Jesus já havia ressuscitado. E aí, pouco antes de Jesus subir para o céu, ele estava ali reunido também com seus discípulos e ele vinha contando, né, a respeito do ministério dele, né, das coisas que iam acontecer. E aí os discípulos, mais uma vez, né, que os discípulos eram bem curiosos, né, e a gente também é. Então, eles fizeram uma pergunta para Jesus, e aí a pergunta deles foi o seguinte: Senhor, mas quando é que vai acontecer essa restauração de Israel, né? E aí Jesus vira para eles e fala assim: olha, a respeito dos templos não cabe a vocês saber, mas saibam uma coisa, vocês vão receber poder e vocês vão testemunhar de mim na Judéia e até os confins da terra. E aí quando Jesus falou isso, ele ascendeu ao céu, e aí ele subindo para o céu, uma nuvem passou, encobriu ele, e dois anjos apareceram ali, né? E se colocaram ali ao lado dos discípulos e falaram para ele o seguinte, que é o que a gente vai ler agora, tá? Falaram isso aqui, ó. Atos, capítulo 1, versículo 11. Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu retornará do mesmo modo como viste subir. Então, aqui tem uma informação importante pra gente, né? Mas como assim? Ele vai retornar do mesmo modo que os discípulos viram ele subir. Como foi que os discípulos viram ele subir? Então, uma das coisas que a gente entende aqui desse versículo é
Jesus, como eu comentei com vocês aqui, né? Tomé tocou nele, então... E Jesus ainda falou, olha, toque em mim, eu não sou um fantasma. Um fantasma não tem carne, não é de carne e osso. Então, como foi que Jesus foi para o céu? Ele foi em corpo, em forma corpórea, né? Então, dessa mesma maneira que ele foi em forma corpórea, ele vai voltar de forma corpórea, né? Jesus não virá em espírito, ele vai voltar do jeito que ele foi. Então, essa é uma das informações que esse versículo passa pra gente, tá? Eu queria comentar outra coisa que tá até um pouco fora desse estudo aqui, ou talvez não sei, mas assim, quando a gente fala de volta de Jesus, às vezes muitas pessoas pensam assim, poxa, tem um versículo até que fala assim, vocês estão falando em volta de Jesus, mas desde que meus pais morreram, né, eu escuto essa história, Jesus nunca voltou. E a Bíblia diz que algumas pessoas iam falar isso, e realmente algumas pessoas falam. E a gente pode até não falar, mas às vezes pode ser que passe pela sua cabeça, né, poxa, falando em volta de Jesus há tanto tempo, né, e Jesus ainda não voltou. Olha só, desde a época, dessa época dos discípulos, Jesus avisou que ia voltar. Ele deixou isso avisado. Mas Jesus nunca falou para eles que ele ia voltar rapidamente. Quando a gente lê um versículo que a gente vai ler aqui nesse estudo, mais ou menos no final do estudo, quando fala que ele virá em breve, esse breve é para o nosso tempo, não é para o tempo dos discípulos. Para o tempo dos discípulos é o que Jesus falou bem aqui, nesse capítulo 1 de Atos. Eu vou até ler aqui, eu não coloquei no slide esse versículo, mas eu vou ler para vocês entenderem o seguinte. Jesus, porque se Jesus tivesse falado para eles que ele voltaria em breve, e até hoje Jesus não voltou, seria uma mentira, né? Mas Jesus não falou isso para eles. Vamos ler junto aqui, se você quiser abrir, eu vou continuar nesse livro de Atos ainda, no capítulo 1. Deixa eu só ver qual é o versículo aqui. Certinho, só um minutinho, versículo 7. Como é que Jesus, quando eles perguntam assim, Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino de Israel? Ou seja, quando é que você vai voltar para restaurar Israel? E aí ele responde no versículo 7 assim, ele lhes afirmou, não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade. Então Jesus falou, não compete a vocês. Ele não falou, eu vou voltar logo. Não foi isso. Ele não falou isso para os discípulos diretamente. Quando a gente lê a respeito da breve volta de Jesus, isso é para o nosso tempo, tá? E aí depois Jesus falou assim, contudo vocês receberão poder, né? Então Jesus falou para eles o que seria o ministério deles naquele momento. Era receber o Espírito Santo e pregar para o mundo inteiro daquela época, né? E eles cumpriram a missão muito bem. Então vamos lá, continuar. João 14, verso 2, nós vamos ler aqui juntos. João 14, verso 2. Para você que entrou agora, a gente está falando da volta de Jesus, tá? Opa, coloquei o versículo errado. Deixa eu procurar aqui, gente, só um minutinho. João 14, verso 2, achei. E aí a gente vai ler aqui, juntos. 14, verso 2. A promessa de Jesus foi essa, né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos um lugar. E verso 3. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estou, estejais vós também. Então, assim, essa aqui é a promessa que Jesus fez pra gente, né? Ele falou que ele ia preparar lugar, e não só que ele ia preparar lugar, mas que ele voltaria para buscar a gente, né? Jesus poderia muito bem ir para o reino dele, preparar lugar, e depois mandar os anjos dele virem aqui buscar a gente. Mas Deus nos ama tanto e a gente é tão importante para ele que ele mesmo vem buscar a gente. E vamos ler mais aqui. A gente vai ler agora a respeito, porque assim,
Vocês sabem que eu sou adventista, né? E eu já ouvi muita gente falando bem assim, quando... Hoje até que não, mas antigamente bastante, né? O pessoal fala assim, adventista acha que sabe de tudo, que sabe inclusive o dia e a hora que Cristo vai voltar. A gente nunca achou isso, a gente nunca falou isso. Você não vai ver nenhum adventista pregando que sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar, porque isso a gente não sabe. E aí a gente vai ler o versículo, Mateus 24:36, que é um versículo que fala sobre isso. E a Bíblia fala assim, então: entretanto, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. A gente que é adventista, a gente é a favor da Bíblia. Então a gente acredita que ninguém sabe o dia nem a hora. Claro que a gente não sabe, gente, porque imagina, se a gente soubesse o dia e a hora que Jesus voltaria, muita gente ia, inclusive, mudar a postura, não é? Para poder ir para o céu. E isso seria uma coisa errada, porque a gente precisa ter um preparo contínuo e não por conta de medo da consequência daquilo do momento em que Cristo vai voltar. Mas a gente tem que ter uma preparação contínua por amor a Deus, não é? Pela fé mesmo, por acreditar que Ele vai voltar, independente se vai ser no nosso tempo ou não, apesar de que a gente acredita que vai ser sim no nosso tempo, não é? A gente tem muitas evidências disso. No estudo passado a gente falou um pouquinho desses sinais, não é? Que já estão aí. Então, dia e a hora ninguém sabe. Porém, Deus, Ele deixou pra gente sinais que nos mostram mais ou menos como estaria a proximidade desse retorno dele, para que a gente estivesse atento, não é? A Bíblia também tem um versículo que fala bem assim, o pai de família, ele não sabe que hora que o ladrão vai na casa dele. Se ele soubesse a que hora que o ladrão iria na casa dele, ele se prepararia melhor, né? E colocaria vigia na casa. Mas a gente não sabe. A gente não sabe de hora de Jesus precisa, que a gente precisa estar preparado constantemente, tá? Vamos ler agora Mateus 24:30. Deixa eu procurar aqui. Mateus 24:30. Eu coloco, gente, na ordem. Eu não sei porque na hora que eu vou usar aqui, ele fica fora da ordem, mas vamos lá. Mateus 24:30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui a gente já está estudando o que vai ser esse evento realmente, né? Primeiro ele fala que surgirá no céu um sinal do Filho do Homem. Filho do Homem, vocês sabem, é Jesus, né? Jesus gostava de ser chamado assim de Filho do Homem. Tamanha a vontade dele de ser próximo a nós. E todos os povos da terra prantearão, ou seja, vai ter uma grande comoção ali entre os habitantes da terra nessa ocasião da volta de Jesus. E ele vai vir nas nuvens do céu. Gente, Jesus virá nas nuvens do céu. A gente precisa saber direitinho como que vai ser esse evento da volta de Jesus, porque Satanás tem poder, inclusive, de imitar a volta de Jesus. É possível, ele tem poder para isso. Mas ele não tem poder para fazer da forma como a Bíblia diz que vai ser, né? Então Jesus vem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Outra coisa, vai ter uma comoção entre todas as pessoas que vão ver esse retorno. Então dá pra gente entender que vai ser mais ou menos ali no mesmo momento. Então, mas vamos ler outros versos aqui. Apocalipse 1, verso 7. Aqui a gente lê assim, e eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Então aqui traz uma outra informação que é importante a gente prestar atenção, né? Que é a questão de que todas as pessoas vão ver ele, todo olho verá.
Então, se todo o olho o verá, a gente tem que entender que todas as pessoas verão ele no mesmo momento. A gente não pode acreditar que ele vai aparecer para alguns num canto e para outros em outro momento, em outro local, né? Jesus não volta no Brasil, depois ele volta nos Estados Unidos, depois ele volta no México, não é. Ele vai voltar e todo mundo vai ver ao mesmo tempo, tá bom? Satanás não tem esse poder de voltar e a terra inteira ver ele, mas Jesus tem esse poder. Como que vai ser? Não sei, porque a terra é redonda, né? E a gente pode falar, a terra é redonda, tem países que tá num lado, outros estão do outro. Não, a gente não sabe. E ele pode fazer. Jesus é onipresente, ele tá em todos os lugares, então a gente não cabe a nós estudar tão profundamente a respeito disso. Então a gente precisa saber que todos verão ele no mesmo momento, né? Que todas as pessoas vão ver. Por isso que quando a Bíblia fala bem assim, ó, se alguém falar pra você bem assim, eis que ele tá no deserto, não vá pro deserto. Eis que ele tá, sei lá, em cima do telhado da casa, não vai. Porque esse não é Jesus. Jesus aparece pra todos de uma só vez. Então, assim, não precisa ninguém avisar ninguém, que todos vão ver e todos os povos da terra se lamentarão. Então, a comoção é de todos que estarão ali assistindo, né? Esse grande momento, esse grande evento, que é com muito poder e grande glória. Vamos ler agora 2 Pedro 3, verso 10. 2 Pedro 3, verso 10. Vamos lá, deixa eu encontrar aqui. Aqui. 3, verso 10. Fala assim, então, gente. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então, na ocasião da volta de Jesus, tudo que a gente está vendo aqui hoje, tudo que existe, vai desaparecer. Tudo isso vai ser destruído. Vocês lembram quando Jesus estava caminhando com os discípulos, que eles começaram a olhar ali para o templo, e o templo era um prédio muito bonito, extremamente avançado para a época dele, inclusive, que os discípulos estavam maravilhados de olhar para o templo. E Jesus percebeu isso, e aí ele falou bem assim, não se enganem, aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. Então a mesma coisa vai acontecer na volta de Jesus agora, quando ele retorna, tudo que existe, que a gente vê aí, essas lindas construções, né? Tudo isso vai ser destruído, inclusive o céu que está aqui sob as nossas cabeças também vai desaparecer, né? Ele vai ser, como é que fala? Desintegrado, né? Que eu sei que tá falando essa palavra, vamos usar ela mesmo. Então, vai ser desintegrado ali através da presença de Deus. Tão forte que é a presença de Deus. Esse barulhinho foi minha gata descendo ali do guarda-roupa. Tá bom? Então, a gente precisa entender isso daí também. Então, se Satanás tentar imitar a volta de Jesus, se o céu tá lá ainda no mesmo jeito, né? Não caiu prédio nenhum, tá as pistas aí, as rodovias todas da mesma forma, não acredite, viu? Não é Jesus. Jesus volta dessa maneira. Vamos ler agora, gente. A gente vai para 1 Tessalonicenses. A gente já entendeu aqui o que vai acontecer com o ambiente, né? E de que forma que Jesus vai voltar. Agora a gente vai entender o que vai acontecer com a gente, né? Nós que estivermos aqui nesse planeta, tanto quem está vivo, quanto quem está morto, o que vai acontecer com essas duas classes de pessoas, né? A gente vai entender isso. Então a gente vai ler 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Deixa eu encontrar aqui que eu coloquei pra gente ler junto, tá? 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Deixa eu achar aqui. Oi, Zélia, tudo bem?
Saudade de você, hein? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui eu já tenho uma informação importante, né? Jesus volta, esse arcanjo é Jesus, ele desce, né? Ele descerá dos céus, ele vem ali nos céus, com as nuvens dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a gente já entendeu aqui que as pessoas mortas, que morreram guardando ali a fé em Cristo, que aceitaram o sacrifício de Cristo, todas essas pessoas, elas vão ressuscitar quando Jesus volta. Jesus vai chamar essas pessoas à vida novamente. Vocês lembram ali da ocasião, né, que Jesus ressuscitou Lázaro? Inclusive, tenho curiosidade sobre essa história, né? A gente sabe que Jesus tem o poder da ressurreição. Então, quando ele vai ressuscitar Lázaro ali, ele chama Lázaro pelo nome. Porque existiam outras pessoas enterradas ali e que tinham morrido também salvos, né? Tinham morrido salvos e essas pessoas estavam dormindo. Se Jesus chegasse lá e simplesmente falava assim, acordem, e eles poderiam ressuscitar todos eles. Todos eles sairiam ali do túmulo. Mas Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque Jesus queria ressuscitar naquele momento só ele, né? E só que na volta de Jesus vai chamar todos os justos que morreram em Cristo. E todas as pessoas vão ressuscitar. Nossa, eu fico imaginando. O mar vai devolver aquelas pessoas que morreram e que nunca mais foram vistas, né? Pessoas que não puderam sequer sepultar os corpos dessas pessoas, desses entes queridos, não é? Terremoto, tsunami, tantos corpos aí que foram simplesmente desapareceram. E todas essas pessoas, as que morreram em Cristo, vão ressuscitar. Então, imagina também ali as pessoas que estão enterradas no cemitério mesmo, né? As tumbas ali se abrindo e essas pessoas voltando à vida. Vai ser lindo, gente. Vai ser, assim, maravilhoso. E aí, a gente precisa ter fé, né? E essa é a nossa esperança de rever as pessoas que a gente ama, delas ressuscitarem ali com muita saúde, né? Com muita vida perfeita, né? Que elas vão ressuscitar assim perfeitas e a gente vai poder de novo conversar com elas, abraçá-las e viver eternamente com elas, né? É bom a gente acreditar que Jesus está perto de voltar, que a gente não vai ficar tanto tempo sem eles, né? Bom, então vamos lá, a gente descobriu que os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro. E aí o próximo versículo, que é o verso 17 do mesmo capítulo e do mesmo livro, né? Versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler aqui, deixa eu achar, achei. Vamos lá. Deus seja louvado por seus estudos, parabéns. Obrigada, Zélia. Então, gente, vamos lá. Vamos aqui. 1 Tessalonicenses 4, o 17 fala o seguinte. Pois, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Gente, olha, outras coisas importantes aqui desse versículo. Você vê que Paulo se colocou até entre os justos vivos, né? Mas ele estará, sim, entre os justos, mas os que vão ressuscitar, porque hoje Paulo está dormindo, né? Então, se nós estivermos na ocasião da volta de Jesus vivos, nós vamos continuar vivos, não é? Só que aqui o versículo fala o seguinte: a gente vai ser arrebatado. Olha, quando a Bíblia fala de arrebatamento, está falando desse aqui, não é de um arrebatamento secreto, né? É um arrebatamento onde todas as pessoas vivas,
que têm a fé em Cristo, que entregaram sua vida a Cristo, vão ser arrebatadas juntamente com os que ressuscitaram, que estavam mortos em Cristo. Elas vão ressuscitar e nós vamos nos encontrar juntos com Jesus nos ares. Então, não vai ser um arrebatamento secreto, pelo contrário, vai ser algo assim, muito visível e um evento único, né, que vai acontecer uma vez só. E que todos verão, todos, o mundo inteiro vai ver isso. Vai ver as pessoas, né, sendo arrebatadas e encontrando com Jesus nos ares. Então, assim, para essa volta agora de Jesus também, outra coisa que a gente precisa saber é que ele não desce na terra, né? A gente se encontra com Jesus nos ares. Então, Jesus não pisa os pés aqui dessa vez. Dessa vez que a gente está esperando Jesus voltar, ele não pisa os pés aqui. E aí a gente conta com Jesus nos ares e assim estaremos com Cristo para sempre. Vamos para o próximo versículo, Apocalipse 6, verso 15. Você pode folhear aí, né, a sua Bíblia, mas se quiser ler comigo aqui também, a gente vai ler junto. Apocalipse 6, verso 15, tá aqui. E aqui diz o seguinte, vamos lá, Apocalipse 6, verso 15. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, essa outra classe de pessoas são as pessoas que não aceitaram Cristo, mas que estão vivas, né? O outro grupo de pessoas que está vivo vai pedir para que morram. Eles vão desejar a morte. Por quê? Eles não vão suportar a presença de Cristo, não é? Para a gente estar de pé diante da presença de Cristo, só Ele para nos manter. Só Ele para fazer isso. Porque nós somos, né, muito pequenos diante de Deus. E a presença de Cristo, só a presença dele, da volta dele aqui, já vai destruir o céu, destruir tudo que está aqui no planeta. Isso porque a presença de Deus é contida, se não explodir, era tudo, morrer todo mundo, né? Mas Cristo, ele vai ser odiado ali. Então as pessoas vão ficar com muito medo também, né? Na verdade não é ódio, é medo, muito medo. E eles vão pedir para morrer porque eles não querem ver Jesus. Eles querem que as montanhas matem eles para que eles sejam escondidos e não vejam ali a presença de Deus. E estão com muito medo da ira do Cordeiro, ou seja, estão com medo do que a consequência do pecado vai fazer com eles, né? Então vai ser um momento assim muito dividido, né? Pessoas felizes que vão se encontrar com Jesus nos ares e pessoas com muito medo, aterrorizadas pelo futuro, né? Com medo ali do que vai acontecer com eles. Então a gente vai ler agora Apocalipse 6,16. Apocalipse 6,16. Vamos lá, eu vou encontrar aqui. Apocalipse 6,16. Eu não sei porquê, eu coloco na ordem, quando eu coloco aqui eles somem, mas vamos lá. 6,16 diz o seguinte, então passaram a berrar para as montanhas e rochedos, caem sobre nós e eu contei. Eu já li, gente, esse versículo, parabéns pra mim, então lendo o versículo de novo. É de 2 Tessalonicenses 2, verso 8. É esse aqui. Foi mal aí, gente. Então vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Fala assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Então, assim, as pessoas, os perversos, né? Eles vão morrer, Deus vai destruir eles pelo sopro da sua boca. E aqui, esse versículo fala que eles serão destruídos, inclusive, pela
presença de Jesus, né? Pela ocasião da manifestação da presença de Deus. Assim, ninguém consegue ficar perto de Deus e ficar vivo, né? Teve até alguém na Bíblia que falou assim, vou morrer porque vi a Deus. E aí, então, eu imagino que deve dar realmente essa sensação, né? Por isso que eu agradeço a Deus que eu não estou vendo ele, porque eu não tenho estrutura, né, para ver ele ainda. Mas a gente vai se preparar para quando Jesus voltar, a gente ter sim estrutura de ver a Deus, né? Então, as pessoas que não estão com Cristo, elas vão morrer. Mas aí vamos continuar aqui nosso estudo, João 5, versículo 28. João 5, verso 28, deixa eu procurar aqui. Essa versão que eu tô lendo, já falei pra vocês, é a King James, mas vocês podem usar a versão de vocês, tá bom? João 5, 28, tá aqui. E a gente vai ler junto. Vamos lá, gente. Aqui diz assim, ó. Não vos admireis quanto a isto, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz. Verso 29. E sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem feito o mal para a ressurreição da condenação. Então, aqui a gente tem que entender o seguinte, tem duas classes de pessoas divididas em 4 grupos. São os vivos salvos e os mortos salvos. Aí tem os ímpios vivos e os ímpios mortos. E 2 ressurreições. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Vamos continuar lendo aqui então, tá? Apocalipse, vamos ler versículo 5 e depois o versículo 6. Apocalipse, versículo 5 e depois o versículo 6. Peraí. Se eu encontrar, a gente vai ler. Senão a gente vai ter que ler nas nossas Bíblias. Porque eu só achei o versículo 6. Cadê o versículo 5, gente? Tô entendendo o que tá acontecendo. Vamos lá. Ó, gente. Apocalipse 20, verso 5. Eu vou ler pra vocês. Encontrei, tá aqui. Já ia ler, sim. Então, ó, 20 verso 5 fala o seguinte: Entretanto, os demais mortos não reviverão até se completarem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. Olha, aqui, ó, se a gente tiver dificuldade em português, vai bagunçar a nossa cabeça. Por quê? Quando ele fala entretanto, é porque antes disso tinha algum assunto. E o assunto qual era? Também, ressurreição. Só que qual era a ressurreição que ele estava falando aqui, ó? Vamos ler de novo. Vamos ler o 5 e o 6, que aí vai ficar mais claro. Ó, entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta, pois, é a primeira ressurreição. O verso 6 fala assim, ó. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. Então, o versículo 5 terminou com esta é a primeira ressurreição. É porque quando eles foram fazer essa divisão na Bíblia, aquele finalzinho do versículo 5, eu acho que ele ficaria melhor entendido se ele estivesse aqui no versículo 6. Porque ia explicar assim, ó, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então, na primeira ressurreição, né,
A gente, tanto os vivos quanto os mortos que foram salvos, se encontram com Jesus nos ares e nós reinaremos com ele durante o período de 1000 anos. Primeira ressurreição. Então, bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição, dessa ressurreição que a gente quer fazer parte, a ressurreição dos salvos. Mas vai ter uma outra ressurreição. E a gente não quer fazer parte dela, né? Que será a ressurreição das pessoas que serão o quê? Condenadas. Gente, eu quero comentar com vocês também outro versículo aqui. Deixa eu só encontrar aqui. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu trouxe esse desenho aqui para comentar com vocês esse capítulo de Mateus. Capítulo 25 de Mateus, né? Quando Jesus volta, que tem essa grande comoção entre as pessoas e que a gente sabe que já vai ter duas classes de pessoas, né? Os salvos e os perdidos, né? Os salvos felizes e os perdidos desesperados, né? Querendo morrer. A Bíblia também, lá nesse capítulo 25, e aí você tem que ler versos consideráveis, né? Pelo menos eu acho que no mínimo uns 10 versos, que é onde conta essa história. Jesus volta e aí as pessoas que estarão salvas, elas olham para Jesus muito felizes. E Jesus fala assim, vinde benditos do meu Pai. Vem possuir o reino que eu preparei para vocês desde a fundação desse mundo. E aí essas pessoas, elas vão falar assim, aí Jesus ainda continua e ele faz ainda observações, né? Ele fala assim, porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Eu estava doente, vocês cuidaram de mim. E aí, eu estava com frio, né? E ele vai falando assim. E aí, essas pessoas vão falar assim, mas Senhor, quando foi que a gente fez isso? E aí, Jesus fala para eles assim, toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Então, essa classe de pessoas salvas, elas fizeram o bem, mas elas não fizeram um bem em troca de salvação. Elas fizeram por amor. É por isso que não existe na cabeça delas memória nem lembrança suficiente para dizer assim, nossa, eu ajudei tanta gente, eu sou merecedor realmente de ir para o reino. Não vai ter ninguém falando assim. Quando a presença de Deus é tão grande, é tão gloriosa, tão maravilhosa, que as pessoas vão dizer assim, mas o que foi que eu fiz para merecer essa salvação, para merecer entrar nesse reino? E todas elas não vão se sentir imerecedoras dessa salvação. Mas aí Jesus fala assim, toda vez que vocês fizeram um dos meus pequeninos a mim, vocês fizeram. Então é uma fé que tem uma ação junto, porém é desinteressada, é uma ação desinteressada. E aí Jesus vira para os ímpios e fala assim, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava doente, vocês não cuidaram de mim. Estava preso, não me visitaram. Eu era estrangeiro e vocês não me acolheram. E aí esses ímpios vão falar assim, mas quando foi que a gente fez isso contra ti? Né? E Jesus fala assim, toda vez que vocês negaram, né, fazer isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês negaram. Então, assim, vai ter essas duas classes de pessoas que se sentem indignas, porém que serão salvas, porque aceitaram o sacrifício de Cristo. E pessoas que estão perdidas,
né? A gente precisa decidir em qual classe que a gente deseja estar. Eu acredito que todo mundo quer estar na classe dos salvos, né? A gente quer ver o nosso Criador, o nosso Deus, Jesus. E a gente quer encontrar também pessoas importantes pra gente que a gente teve contato nesse mundo, né? Eu acho assim, quando a gente imagina o céu, lógico, óbvio, que o céu tem muitas coisas maravilhosas que a nossa mente não é capaz de saber a realidade de lá. Mas a gente sonha, a gente imagina, né? As maravilhas de lá são muitas, né? Aí a gente vai fazer muita coisa legal lá. Porém, assim, nada tão precioso, nada é tão bom quanto a gente vê o nosso Criador, aquele que fez a gente, e a gente rever as pessoas que a gente amava. E se a gente estiver morto, ressuscitar para ver as pessoas que a gente ama também, né? A gente se encontrar e a gente saber que lá a gente não vai morrer nunca mais, que a gente não vai se separar nunca mais. Saber que aquilo ali vai ser eterno. Porque esse mundo aqui traz realmente uma maldição, que é a maldição da morte, né? Nosso corpo é muito sensível e facilmente, qualquer um, para morrer, como diz o povo, basta estar vivo, né? Então, assim, saber que lá o nosso corpo vai ser transformado, que nós lá seremos eternos, Deus vai colocar pra gente de novo o fruto da árvore da vida, aquele fruto que Adão e Eva tiveram acesso durante o período que eles eram imortais, né, antes do pecado. Então a gente vai comer também desses frutos, desses 12 frutos, né, que a árvore produz 12 frutos durante o ano. Então, e as folhas dela servirão para a cura das nações. Então, assim, a gente vai desfrutar da eternidade, mas melhor que isso é desfrutar da eternidade com as pessoas que a gente ama, né? Então, eu quero ler com vocês aqui Apocalipse 3, verso 11, que diz o seguinte, eu vou ler aqui. 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui sim, esse sem demora é para o nosso tempo. Esse sem demora não era para o tempo dos apóstolos. Esse sem demora é para a gente. Jesus vem sem demora. Conserva o que tens. Então a gente precisa manter a nossa fé em Deus. A gente precisa manter essa esperança. Para quê? Para quê? Para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é o símbolo ali da salvação. Então, se você já veio até aqui com a tua fé em Cristo, por que morrer na praia, né? A gente não tem que morrer na praia. A gente quer desfrutar da praia. A gente quer desfrutar do solo, né? Então, assim, se você já manteve a tua fé até aqui, continue a mantê-la. Nunca é tarde pra gente retomar de onde a gente parou e seguir em frente, né? Deus nos dá um dia novo e uma folha em branco para a gente escrever esse dia sempre. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Então, que a gente possa todas as manhãs, que a gente tiver a oportunidade, renovar a nossa fé em Cristo, para que no dia que a gente adormecer aqui, a gente acorde com a voz de Deus nos chamando para ir para o céu, né? Para viver eternamente com Ele ali. Então, que Deus abençoe a todos nós, que a gente mantenha firme e viva essa esperança, né? Em Cristo Jesus. Eu acho que eu não li aqui com vocês um versículo também importante, que está em Coríntios. Deixa eu só ver aqui onde que está esse versículo. Em Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 15, de 51 a 54. 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Aqui diz assim, ó. Eis que vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
que eu comentei aqui, né, da gente ressuscitar. E a gente vai ressuscitar em um corpo não tão sensível igual esse nosso, né? Que eu imagino que não vai ter, a gente não vai se cortar, não vai machucar nem nada, né? E vai ser um corpo diferente, um corpo fora desse contexto do pecado. Então que você escolha estar do lado de Jesus, ter esse corpo incorruptível, que você escolha rever os seus queridos, manter a sua fé, né? E estar de pé na presença de Deus quando Jesus voltar. A gente vai orar então agora, que Deus abençoe você e sua família e abençoe a nossa esperança e que você mantenha essa fé até o dia que Jesus voltar. Não morra na praia, não abandona as coisas no meio do caminho não, tá? Mesmo que as coisas não estejam do jeito que você queira, Deus sempre está no comando e a gente precisa seguir em frente. Vai olhar para trás para quê, né? Vamos deixar as coisas que ficaram para trás, como diz Paulo, né? E seguir o alvo. Olhar para o alvo, olhar para Cristo e seguir em frente até o fim. Então a gente vai orar agora para encerrar. Então vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor prometeu que vai voltar e o Senhor prometeu que além de voltar, vai nos dar vida eterna e também para todos aqueles que a gente ama e que a gente infelizmente perdeu aqui nesse mundo. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, nas nossas famílias, que a nossa passagem breve aqui por esse mundo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor possa nos preparar a cada dia para a gente estar de pé da Tua presença no dia que o Senhor destruir esse céu, movimentar todo esse planeta aqui e a Tua luz surgir com os Teus anjos e com o Teu poder e com a Tua grande glória. Nos leva, Senhor. Nos prepara para que a gente possa subir junto com as nossas famílias, os nossos amigos. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Perdoe os nossos pecados. E nos mantenha no caminho até esse grande dia. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe todos nós. Eu vou parar por aqui, né? A gente comentou um pouquinho do milênio e esse vai ser o assunto do próximo estudo. Tá bom? Então, um beijo para todo mundo.